Olá, seja bem-vindo. Aqui nesta aula eu quero mostrar para vocês alguns recursos do Blender 2.8 e também diferenças que tem da 2.7 e 2.79 para a 2.80. Nós estamos em um período de transição aqui no programa. Eu estou mexendo numa versão de teste aqui no dia 6/12. Ou seja, daqui a um mês ou dois, esse vídeo pode estar totalmente desatualizado. Lembrando que é uma versão de teste, é muito fácil o programa fechar do nada, ter algum problema, ainda mais na Eevee. Então, você tem que utilizar para testar, aprender. Para produção, eu não indico. Uma das principais coisas que você irá notar logo de primeira é que não tem as layers e também não tem o seletor de modo e nem o seletor do modo de visualização. O, o seletor de modo fica agora aqui na parte superior, ó, tem o Edit Mode, Sculpt Mode, a mesma maneira que você trabalhava na 2.7, você também trabalha aqui. A única diferença é que você muda aqui. Com relação à seleção de modo de... com relação às camadas, o Blender vai ter um sistema chamado de Collections. Vai ser uma nova maneira de se gerenciar as cenas. Eu não consegui encontrar, mesmo vendo vídeos de outras pessoas, principalmente em inglês, eu não achei como mexer com as coleções. Então, vou ficar devendo aqui como manipula as layers. Enfim, com relação à seleção de modo de visualização, é o seguinte, agora nós visualizamos a 13 View através dos motores aqui, através da Eevee, do Cycle Render, da Game Engine ou do Blender Render. Por exemplo, ó, se eu entrar aqui no Cycle Render, automaticamente, ó, deixa eu adicionar um plano aqui, ó, ele vai entrar no modo de renderização, ó, em tempo real. E se eu entrar aqui no modo Blender Render, ó, ele vai entrar aqui naquela interface padrão que tinha antes da versão 2.80, porque se você perceber, ó, a 13 View ficou muito mais bonita. Agora você vai para Blender Render, ó, fica que nem o convencional. O Blender Render provavelmente 2019 2020 não existirá mais. Por quê? Pelo que eu vi lá na documentação de desenvolvimento, eles estão trabalhando em uma maneira de converter, de quando você abrir um projeto antigo do Blender, ele vai converter todas as configurações do arquivo para as configurações do Eevee, ou seja, não vamos precisar mais do Blender Render. Então, que negócio, ó. Mas, Daniel, isso não vai atrapalhar porque está faltando o modo Texturate, o modo Material, o modo Wireframe. Então, na verdade, o Eevee, a maneira que você configura os materiais aqui, eles vão ficar perfeitamente similares no Blender Cycles. Você pode configurar a textura aqui perfeita, reflexo, bump map, tudo na superfície do modelo, iluminação. Ao mudar para o Blender Cycles, você vai ver uma diferença mínima do Eevee para ele. Então, o modo Texture de modo material meio que ficou de fora, você não precisa mais dele. Ah, mas Daniel, e quanto ao modo Texture Paint? Isso fica para uma próxima aula. Enfim, então aqui nós temos várias configurações da 13 View e aqui nós temos aqui a configuração de render. Não adianta, por exemplo, você visualizar na Eevee e estiver configurando aqui no Cycle Render. Então aqui é onde você configura a renderização e aqui é onde você seleciona como você vai visualizar os modelos aqui na Viewport. Uma coisa importante também, se eu entro no modo de edição, o que acontece? Não tem mais modo wireframe. Quando eu aperto Z, esse botão ativa e desativa. Olha ali embaixo. Eu acho que isso é bug. Só que quando você desativa ele, ó, fica meio transparente. Eu acho que não vai ter mais modo wireframe. Esse modo já tinha na versão 2.7 e, sinceramente, eu acho descartável o modo wireframe se a gente tem esse método de representação. Ó. Fica bem suave, ó, as linhas ficam bem desenhadas, então acho que o wireframe não precisamos mais dele. Legal, mas quando mudamos aqui para a Eevee, ó, não tem botão de renderização. É que você, quando você vai fazer um render aqui, você aperta 0, depois você clica aqui nesses botões. Aqui renderiza animação e aqui renderiza uma imagem.
Opa, mas está o risco da luz, está marcando a seleção, tem a borda da câmera, isso não serve como imagem. Então o que que você faz? Você aperta N, daí aqui ó, no display você encontra o botãozinho Only Render. Daí você vem aqui, seleciona o tamanho que você deseja e aperta aqui ó, que ele renderiza exatamente da mesma maneira que você visualiza. E nós temos aqui o Cycle Render, que é a mesma coisa. Você vem aqui ó, e clica em Render, que ele vai fazer o mesmo processo do que acontecia antes, antes da versão 2.8 mesmo. Bom, acho que uma coisa muito importante aqui, com certeza, é o modo Clay. O que o modo Clay faz? Ele nos beneficia com relação à modelagem. Tá vendo? Ó, você já tinha os matchcaps nas versões anteriores do Blender, só que isso evoluiu aqui no Blender 2.8. Ó, se eu adiciono aqui, por exemplo, ó, a Suzanne, o macaco aqui, ó, vou aplicar modificador nela aqui, Subdivision Surface. Ah, uma coisa importante, ó, ele não está funcionando no modo Clay, só no modo Cycle Render e também no Blender Render. Acabei me esquecendo disso. Na Eevee também não funciona modificadores. Mas vamos trabalhar assim mesmo. Vou colocar aqui no modo Shade Smooth. E beleza, ó. O que acontece? Ó, os matchcaps nos favorecem na visualização da superfície do modelo. Antes, no Blender, nós não tínhamos como personalizar muito eles, a não ser escolher os pré-definidos. Só que acontece, ó, agora nós temos como selecionar da onde está vindo a luz do matchcap, podemos selecionar a cor dele, a saturação da cor, podemos selecionar o valor que deixa meio que estourada a luz ou não. Nós podemos também intensificar a visualização da cavidade. Ó. Se eu aumento aqui, por exemplo, ó, para 8, tá vendo que a cavidade fica bem evidente? Aqui nós temos também um Sample, que deixa mais suave a visualização do Matchcap. Então é isso, ó, é bem interessante. Ó, deixar zerado, deixar em 1. Isso. 0.500, 0.500. Eu nem lembro que valor que estava antes. Deixar 1 aqui. Deixar 0.500. Aí, correto. Pronto. Então nós temos muito mais maneiras de personalizar aqui os matchcaps aqui dentro do Blender. E eu acho que é um salto muito grande com relação a isso, porque isso favorece muito na hora da modelagem, porque durante o processo o Blender sofria muitas críticas da viewport ser meio feia. Agora não, agora ela está mais bonita, a seleção fica mais evidente. Agora tem esse modo Clay que valoriza ainda mais o processo de modelagem, então acho um salto muito legal. Então você vai modelar, vem para o modo Clay, que você vai sair ganhando durante o processo. Bom, agora vamos ao que realmente interessa. Com relação aqui ao Cycle Render, só uma coisa. Ó, tá vendo que fica aparecendo o grid? É só você clicar no Only Render que ele some. O Ctrl B ainda funciona, tá vendo? Você consegue limitar e tem um botão de pause aqui também, ó, tá vendo? Ó, Ctrl Alt B, ó. Ó, o pause ele para a renderização, mas você não visualiza nada também. Então vamos lá para a Eevee, que eu acho que você está nesse vídeo por causa dela, né? Então a Eevee é nada mais do que o novo motor de renderização do Blender, só que a diferença é que em tempo real. Tudo você faz aqui com controle total, sem precisar renderizar. Vou entrar aqui no modo Eevee, ó, e nós temos aqui várias configurações dela. Só que vamos começar pela lâmpada, ó. Eu posso movimentar, ó, a sombra acompanha, ó. Eu posso selecionar força, ó, da mesma maneira que acontece no, no Cycle Render. Nós podemos controlar aqui, ó, deixar a sombra mais suave ou não. Se quiser também, ó, aqui na aba de render, nós temos o Ambient Occlusion, que eu achei muito mais interessante do que de outros renderizadores. Por quê? Como ele usa recursos, vamos dizer, gambiarras para gerar um efeito, de certa forma não condiz com o mundo real. Então nós temos mais controle aqui, ó. Eu posso, ó, por exemplo, ó, aumentar a distância, ó, tá vendo? Ó? Ele vai pegar Ambient Occlusion, ó, mesmo que esteja mais longe, ó. Ó, vou diminuir a distância, ó, tá vendo? Ó?
Então eu tenho mais controle, eu posso aumentar os samples para deixar mais suave. O Trace Quality, você vai ver essa opção em vários recursos aqui do Eevee, é a qualidade. Se você deixa em 1000, normalmente ele dá uma bugadinha, mas se deixa 0.950, ele meio que fica com a qualidade máxima. E aqui, ó, ele vai tirando o granulado aqui na parte do sample. Bom, vou desativar o Ambient Occlusion, ó. Bem interessante, né? Legal. Então aqui na sombra, perdão, na luz nós temos várias coisas, várias opções. Você pode testar aí tudo em tempo real. Bom, vamos selecionar o objeto e vamos aqui no modo de material. Vou clicar em New para adicionar um slot aqui. A maneira como funcionam esses slots, o nomeamento deles, funciona da mesma maneira que acontece nas versões anteriores. Não tem muito o que falar aqui. Por padrão, automaticamente vai vir o Principled Shader, eu acho que assim se pronuncia. É o shader princípio, o shader principal que nós temos aqui. O que acontece? Esse shader ele tem tudo reunido aqui num node só. Se eu vir aqui no Node Editor, se você não sabe o básico de Node Editor, provavelmente você vai ficar perdido aqui agora. Mas enfim, lá no meu canal tem explicando como funciona. O que acontece? Ele tem todas as opções aqui com relação à configuração dos materiais. Podemos configurar especular, se o objeto é metálico ou não, o roughness dele. Nós podemos fazer efeito de vidro, tudo em um único node. Por exemplo, se eu deixar aqui uma cor azulada. Beleza, se eu quiser deixar com efeito metálico, eu deixo aqui em 1, tá vendo? Ele está refletindo o fundo, como o fundo está cinzentado, ele fica com meio escuro ali o reflexo. Eu posso deixar branco, ou até mesmo posso vir em Use Nodes, clicar no Color, vir aqui no Environment Texture, clicar em Open e vou abrir aqui um HDR. É um HDR bem simples, porque eu não quero que o programa crashe. Enfim, tá vendo? E assim nós temos um mapa HDR em tempo real aqui na Eevee. Uma coisa importante, se você vir aqui, todos os nodes que você tem no Blender Cycles, você também tem aqui na Eevee. Então, essa é a ideia. Por isso que não tem mais modo de visualização, Texturate e Material. A maneira que você configura na Eevee vai sair exatamente igual no Blender Cycles. Então, e também tem um porém. Por exemplo, a maneira como a Eevee visualiza também é muito similar ao programa Substance Designer. Então, perdão, Substance Painter. Então ele vai coincidir bastante com relação às engines de jogos, aos outros programas. Então não tem muita necessidade de ter aqueles modos. Então vou vir aqui, adicionar texture, não, vector, né? Aqui, mapping. Opa, que errado, Vou em vector, mapping. Os mesmos nodes. Coordenadas de textura, E aqui eu posso orientar aonde vai ficar o meu mapa HDR, Posso rotacionar ele aqui, que ele movimenta. Uma coisa importante, o HDR não mostra na visão ortográfica. Você tem que apertar 5 para entrar na visão de perspectiva. Aí você consegue visualizar. Então é isso, eu posso aumentar a força aqui, olha lá, que acontece tudo em tempo real. Legal, Daniel. Nós temos efeito metálico, eu posso mexer no roughness do objeto, tá vendo? Se eu diminuir bem, o reflexo fica mais evidente. Agora, se eu aumento o roughness, fica mais esfumaçado. Eu posso aumentar e diminuir também aqui o reflexo metálico ou não. No caso do Subsurface Scattering, que é para simular pele, velas, chocolate e tudo mais, ainda não funciona na data de hoje, 6 de dezembro de 2017. Então, alguns recursos ainda não funcionam. Provavelmente na versão final irá funcionar sem qualquer tipo de problema. Bom, eu vou duplicar aqui a Suzanne, Shift D, jogar para frente e no efeito metálico aqui, perdão, no roughness, deixar bem reduzido e deixar ela aqui com uma cor diferente, separar os materiais antes, né? Clico em New. Se eu quiser, posso adicionar outro node aqui, Shift A, vem no Shader e adiciono do tipo de Fuse, Funciona normalmente aqui na Eevee também, Vou deixar aqui azul. Deixa eu tirar o roughness aqui. Tá com roughness? Não, tá sem roughness, O metálico vou deixar em 100. Vou deixar aqui branco, É meio branco aqui,
Ó, o que acontece, ó? Ó, se você perceber, ó, não está refletindo o objeto. Por quê? Você tem que vir aqui no modo, no seletor de, perdão, nas configurações de renderização. Vou ativar Ambient Occlusion, para ficar mais interessante, ó. Tá? Também vou ativar aqui, ó, o Screen Space Reflections. O que acontece? Ó, ele vai calcular os reflexos aqui na IVE, ó, tá vendo? Agora reflete o objeto. O que acontece? Ó, se você perceber, ó, dependendo do ângulo, ó, fica meio estranho a superfície, a reflexão do modelo. Aqui nós temos, ó, a qualidade desse reflexo. Aqui eu tenho também a qualidade também, eu posso deixar 0.950. Se eu deixar em 1000, ele dá uma bugada de leve. E aqui nós temos outras opções que eu não vou falar por enquanto. Esse Half Rest Trace, quando ele está ativo, ele deixa o cálculo um pouco mais leve. Então, antes de renderizar, você tem que desativar ele. Ó, e se eu também quiser, eu posso vir aqui no piso, adicionar um novo material, ó, e adicionar aqui tipo metálica, ó. Tá vendo ele refletindo lá, ó? Bem legal, né? Só que se eu subir aqui um pouco, ó, descer, ó, vou tirar o roughness, ó, e olhar de assim, ó, tá vendo que dá uma leve bugada no modelo? Então, por isso que nós temos os light probes. Se eu colocar aqui, ó, reflection plane, ó, o que acontece, ó, deixar aqui de baixo, ó, ele reflete perfeitamente a nossa cena. Esses light probes têm muitas opções, eles são recursos utilizados até em engines de games como a Unity, ou seja, é meio que um atalho para o computador calcular determinados efeitos para representar ali em tempo real. Porque nem todo tipo de efeito você consegue processar realmente de maneira realista, condizente com o mundo real. Então você precisa, de certa forma, dessas gambiarras. Os light probes são isso, são recursos para gerar determinados efeitos aqui na 3D View. Logicamente, a explicação técnica vai muito mais além do que isso, mas só que isso eu vou deixar para o futuro, quando estivermos com a IVE completa. Bom, fora esse plane, nós temos também, ó, o Light Probe Reflection Cube Map. O que acontece? Ó, se eu aumento aqui, ó, você vai perceber, ó, que ele gera meio que um reflexo ali no chão. Ó. Ele reflete de maneira mais perfeita o meu objeto, mas só que tem um porém, ó, não condiz nem um pouco com a posição dele. Ó. Se eu movimento ele aqui, ó, e aperto um S aqui para atualizar, ó, não tem nada a ver. Então, esse também é um Light Probe, ele também gera alguns resultados para deixar a renderização com aspecto mais controlável, da maneira que você deseja. Bom, então é isso, ó. Nós temos esse tipo de renderização aqui, nós temos Light Probes para facilitar determinados efeitos. Aquele reflexo esquisito desse daqui eu vou explicar em uma aula futura, mas por enquanto vamos ficar por aqui. Agora eu vou abrir um outro projeto para mostrar mais efeitos para vocês, porque o básico já deu aqui com esse arquivo. Bom, nós temos aqui então a nossa cena, ó, ela tem uma câmera, nós estamos na IVE. Eu tenho aqui uma lâmpada comum. Eu não tenho nenhum recurso ativo ainda, Ambient Occlusion nem nada. E também, ó, eu não tenho nenhum material aplicado aqui na minha Lamborghini e também aqui no plano de fundo eu não tenho nada. Vamos começar pelo fundo. Vou clicar em Use Nodes, vou clicar aqui, ó, venho aqui no Color e clico em Environment Texture. E vou abrir aquele mapa HDR. Olha lá, ó. Não está aparecendo por quê? Ah, tá sim, ó. Ó, ele está com uma força muito baixa, vou colocar pelo menos um aqui, ó. E assim eu consigo visualizar melhor. Ó, eu vou excluir... Não, melhor não, vou deixar aqui por enquanto. Não, vou deletar ela, depois eu vou adicionar uma nova. Enfim, ó, nós temos uma iluminação básica aqui com o mapa HDR. E também, ó, eu vou ativar aqui o Ambient Occlusion, para a gente dar um pouco mais, ó, de realismo aqui na cena, ó. Vou aumentar aqui a distância um pouco, ó. Olha lá, perceba, ó, tá vendo, ó? Assim ele consegue deixar mais escuro, ó, mesmo que fique mais longe do encontro de objetos, ó, tá vendo? Assim a gente deu mais um volume aqui, ó. Perceba, ó. Quando eu diminuo a distância, ó, ele tira um pouco. Quando eu aumento, ó, ele deixa mais evidente as áreas de encontro de duas superfícies. Vou selecionar meu objeto, clico em New. Eu vou deixar ele um pouco metálico, ó.
Ó lá, deixei metálico. Ó, olha o poder da Eevee, ó. Aqui você já consegue perceber, ó, o quão bonito já fica, ó. Mesmo sem nenhum tipo de renderização mais avançada. Vou diminuir o Roughness. Diminuir o Roughness. Agora, eu vou vir aqui e ativar, ó, o Screen Space Reflection. Olha lá, ó. Agora ele está refletindo também o chão. Aqui no chão também eu vou adicionar um node do tipo gloss, não é do tipo gloss não, quero do tipo aqui, ó, shader principal. E vou aumentar aqui também, ó, o roughness, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? E aumentar um pouquinho o metálico, ó. Olha lá. Ó como fica muito mais bonito a nossa renderização. Aqui também, ó, eu vou aumentar aqui o trace quality, que já fica um pouquinho mais lento, ó. Nós já temos nosso Lamborghini, vou deixar ela amarela, ó. E também eu vou tentar fazer uma iluminação de estúdio aqui nela, ó. Eu vou adicionar aqui uma luz. Infelizmente, quando a gente adiciona um plane do tipo emissor, ele não funciona, ó. Vou deixar a emissão aqui, por exemplo, ó, ele até parece um reflexo, mas só que porém, ó, até parece um reflexo, ó, mas não, não, tá iluminando sim. Ah, não, ó, no reflexo ele aparece, mas tem um porém, ó, ele não ilumina a cena. Eu não tinha notado isso antes, eu acho que eu estava mexendo em outra board do programa, foi falta de atenção mesmo. Mas enfim, para fazer iluminação de estúdio, a melhor coisa que você faz é adicionar uma lâmpada do tipo área. Ó, vou jogar para cá, jogar para cá, ó. Olha lá, tá vendo, ó? Muito mais interessante. Quando você quiser aumentar a área, você não aperta S, você vem aqui no menu dela, ó, e aumenta o size, ó. E agora nós também podemos, ó, parar o mouse aqui perto da borda, clicar e arrastar, ó. Tá vendo? Vou jogar para lá, ó. Visão frontal. Jogo um pouquinho para cá, ó. E aumento o size, ó, tá vendo? Agora se eu deixar mais de lado aqui, ó. Veja só, nós temos, ó. Olha como que bonito que está ficando. Logicamente, os meus conhecimentos ainda no Eevee não são tão altos, eu estou estudando ele. Mas aqui você já consegue perceber, ó, o poder que ele já tem. Ó. Olha o tipo de reflexo que ele gera em tempo real. Bom, acho que eu vou deixar esse fundo aqui um pouco mais escuro, 0.500, ó. 0.200, aí. Vou deixar aqui esse chão um pouco mais escuro também. Tá vendo? Ó, isso daqui é a sombra do carro. Você pode ver aqui, ó, no Shadow, ativar, tá vendo? Ó, ele ativou, ativa e desativa. Deu até uma bugada aqui do nada, mas isso é normal. Ó. E pode suavizar ela, ó, tá vendo? Ó. Aqui, ó, aperta aqui RX, RY, ó. Tá vendo? Ó, jogar um pouquinho aqui pra frente, ó, um outro aqui na frente e jogar aqui pra cá e vou deixar com menos força. Vou aumentar a força desse daqui. Deixar mais com força. Bom, vocês vão ver que o projeto está um pouco diferente do que estava 2 segundos atrás. Acontece que o Blender deu um crash e eu perdi o que eu estava fazendo. Mas enfim, ó, está bem similar. Agora eu vou selecionar aqui a carroceria e vou diminuir um pouquinho o Metallic, sei lá. Vou meter aqui o Roughness. Aí, ó. Só para ficar um pouco mais apresentável. Eu não vou fazer uma super renderização aqui, é apenas para você ver os recursos aqui da Eevee, ó. Aí, ó, já ficou bem mais bonito, né? Entro no modo de edição, aperto L para selecionar os vidros e vou adicionar um novo slot. Eu não vou nomeá-los nem nada. Eu vou adicionar aqui do tipo, deixar escuro, ó, tá vendo? Ó? Vou deixar aqui do tipo Metallic. Deixei o Roughness baixo, ó. Aí, ó, a partir disso, ó, você já consegue visualizar, ó, que a Eevee já é um motor bem interessante, ó. Ó, aqui nós já temos um projeto bem ilustrativo. Provavelmente isso vai ser integrado a Game Engine do Blender, então espere um salto absurdo
com relação a essa área no Blender. Bom, esse é um pouco da Eve. Sinceramente, não representa nem 5% do que ela realmente pode fazer. Eu tô aprendendo ela ainda. Tem algumas coisas que estão bem bugadas, mas só que perceba, ó, isso está rodando em tempo real. E eu estou rodando numa GTX 960. Hoje tem a 1050, que custa mais ou menos R$ 600, que é mais ou menos a mesma potência da minha. Ou seja, você pode ter isso na sua máquina sem gastar muito. Então, eu não vou me alongar muito no vídeo, porque eu posso até mesmo falar besteira com relação à Eve, porque eu estou estudando. Eu fiz esse vídeo porque já teve bastante gente perguntando para mim em que estado que está o 2.8, então eu queria dar uma geral com relação ao programa. O que eu posso dizer evoluiu muito e eu estou gostando demais. O que eu gostei mesmo foi do modo Clay. Gostei muito da visualização de modelagem, fora a Eve, né? Vai facilitar bastante o processo de texturização e visualização de materiais. Bom, legal, Daniel, mas para renderizar é só apertar aqui? Então, se você simplesmente apertar, ó, ele vai mostrar a câmera, tudo que está selecionado. Você aperta N, clica aqui no display e coloca em Only Render. Aperta Ctrl Alt B para tirar a limitação de render. Depois, ó, você seleciona o tamanho da imagem, vou deixar 100%, ó, e clica aqui. Ele só não processa em tempo real pelo seguinte, porque ele meio que aplica um anti-serrilhamento, porque a Viewport ele tem isso. Fora que tem alguns outros recursos que ele refina depois que você aperta ali o botão, ó. Por exemplo, ó, tá vendo que aqui está um pouco mais serrilhado, meio granulado? Quando você aperta aqui, ó, isso acaba sumindo, ó, ficando mais suave. No caso, Subdivision Surface não funciona aqui na Eve por enquanto. Eu acho que isso vai funcionar no futuro. Então você aperta aqui, depois você aperta F3 e salva onde você deseja. Bom, pessoal, isso é o básico do básico da Eve. Espero que esse serviço te tenha serventia para você ter uma ideia no estado que ela está. Tem muitos outros recursos aqui que eu não abordei. Provavelmente em janeiro ou fevereiro, quando estiver mais estável e tudo mais, eu vou abordar, porque o Bloom, Depth of the Field e também o Volumetric são recursos que já estão funcionando, mas só que eu tenho que fazer um vídeo mais separado, mais focado neles. Até a próxima aula!